Ai, que ótimo. Boa noite, seja bem-vindo aqui, né? Eu já estou nomeando esse podcast aqui de podcast regularizador de imóveis, né? E é um prazer ter você aqui com a gente, Tabata, para contar e compartilhar um pouco sobre a sua história, né? E vou dar um espaço agora para você se apresentar e falar seu nome, de onde você fala e sua profissão aí para a galera. Sim. Primeiramente, boa noite, pessoal. Sou a Tabata, sou aqui de Piracicaba, sou engenheira civil. Me formei em 2020, no meio daquela loucura da pandemia que foi. E para mim, assim, foi um grande achado a Bruna, foi um grande achado mesmo. Queria entrar na área, não conseguia, de nenhuma forma, foi bem difícil. E aí eu achei a Bruna, eu vi alguns vídeos e fechei minhas primeiras regularizações e o resto a gente vai conversando aí. Isso, que maravilha. Piracicaba, né? Piracicaba, interior de São Paulo. Ai, que legal. É interior. E é legal a gente trazer isso também quando a gente fala, eu moro no interior, acho que não vai dar serviço aqui, mas funciona para todo mundo, né, Tabata? Então, assim, E só para começar aí pra galera trazer isso aí pra gente, né? Eu costumo fazer a pergunta, né? Como foi o tema da nossa live? Tabata, você já faturou mais de R$ 10.000 por mês com regularização de imóveis? sim, mais de R$ 10.000. Na última que eu fechei, eu faturei 10 mil em uma regularização com acompanhamento de reforma. Olha que maravilha. E essa história, a história dela é bem legal. Eu vou dar um espaço aqui para ela compartilhar aqui com a gente durante essa aula. Mas através de um serviço vieram outros serviços também, né? Então hoje ela tem uma jornada aí, não somente na regularização. Eu sempre falo que a regularização vem grudada aí com outros serviços juntos, né? E hoje a trajetória dela aí também é bem diferente. E Tabata, como é que você me conheceu? Olha, eu estava procurando, né, sobre regularização de imóvel. Eu fiz parceria com um senhor aqui, como eu sou uma engenheira nova, então eu falei assim, vou me filiar a alguém mais antigo. E ele começou a me auxiliar com essa parte de planta. Eu não gosto tanto, vou ser sincera, de fazer planta e tudo mais. Então eu me filiei a ele, que ele manjava mais que eu. Então eu fico com a parte, ficava, né, de arrumar o serviço, de conversar com o cliente, que é a parte que eu me desdobro e faço bem. E ele me auxiliava na questão de fazer a planta, ir na prefeitura, porque às vezes eu não tinha tempo. Só que tinha algumas coisas que eu perguntava para ele não sabia me explicar o porquê daquilo. E eu sou uma pessoa muito assim, eu quero saber o porquê da coisa. Se eu não sei, eu vou procurar saber. E ele não sabia me explicar. E eu comecei a procurar no Google, no YouTube, e aí apareceu o Bruno Lacerda. Eu achei muito interessante, comecei a te seguir. Depois de um tempo você abriu a jornada, eu comprei a jornada. Acho que, se eu não me engano, se você, acho que você até se lembra, teve um dia que 7 horas da manhã eu mandei, Bruna, tô tentando comprar a jornada e não tá dando certo e tudo mais. E você me respondeu, falou, não, fica calma, vai dar tudo certo, logo libera. E foi bem interessante. Comprei e aí foi um caminho muito interessante para mim. Eu comecei a fechar mais regularizações, apareceu o emprego que eu tô hoje, de reforma de posto de combustível, e tá sendo uma jornada muito interessante. Que maravilha, que maravilha. E só para quem ficou com dúvida, ela falou jornada, mas é o dicionário. Porque eu acho que ela confundiu o nome. O dicionário, que a gente sempre fala de jornada. E, Tabata, deixa eu te falar, você então já tinha ali o conhecimento do que era a regularização de imóveis, foi apresentado na faculdade. Como é que foi para você, assim, literalmente cair de paraquedas aí nessa área de regularização? Eu fui apresentado assim, né? Como todos nós. A gente sabe que tem que ter uma documentação, mas não sabe exatamente como é feita, ou o que é feito, o que tem que se procurar. A gente só sabe assim, tem que ter uma documentação. E aí você abriu o leque, né? Você me falou, eu aprendi muito, aprendi como é feita, aprendi que tem tanto no INSS quanto na prefeitura. Eu aprendi como fazer, né? O caminho das pedras. E foi muito interessante. Então a segurança que eu tive depois de começar a assistir suas aulas, para chegar para a pessoa explicar ao certo, porque eu falo que a gente só vende o que a gente entende. Se você não entende, você não consegue vender nada. Foi muito legal. E aí uma porta foi se abrindo atrás da outra e é muito interessante. Até hoje meu telefone toca do primeiro cliente que eu atendi lá em 2020 ainda. Nossa, olha só que demais. E assim, o que você falou de às vezes uma porta abre outra, realmente funciona assim, né, gente? O mercado, né, principalmente aí nessa área de regularização, né, que é algo não tão explorado, que você até falou que não tinha. Você queria mais informação e eu também sou dessa. Então eu te entendo super. Porque eu pergunto por que que é isso. Então eu quero entender o porquê e o motivo daquilo que tá acontecendo. Não é só ser ali, tipo, a pessoa que junta a documentação, mas não entende nada. A gente saber o porquê é muito importante. Eu também sou dessas, né? Então, e é isso que leva a gente longe, é isso que leva a gente além. A curiosidade de saber ali, né? O que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, né? Se você não tem noção do que está sendo feito, né? A gente sempre fica
Meio perdido, mas que demais, que demais. E como é que é aí esse mercado aí no seu município? Hoje o seu município ele é um município grande, como é que funciona? E a questão de demanda, você enxerga essa demanda aí no seu município? Aqui Piracicaba ele é uma cidade que antigamente tinha 300 mil habitantes. Hoje tem 600 mil e crescendo. É uma cidade que está se abrindo muitas empresas, então está vindo muita gente da Bahia, muita gente de fora para morar para cá. E o pessoal aqui, a gente está virando uma cidade grande, do porte de Campinas, mais ou menos, só que ainda é meio interior. Então você tem que explicar para a pessoa por que ela precisa disso. Então tem aquela coisa da confiança de te chamar, de sentar, oferecer um café, beber uma água, chama o tio, a tia, a avó, e você explica para a família inteira. Então a gente tem que ter como posso dizer, um jogo de cintura, porque a pessoa ela até entende, só que ela fica assim, mas aqui não precisa, não tem tanta fiscalização e coisa e tal. Então eu acabo pegando muita pessoa idosa que quer vender a casa, ou que já está muito tempo falando, não, preciso regularizar de fato, ou pessoas que acabaram de comprar terreno, que daí ela sabe que ela precisa regularizar. Mas ainda é uma área assim, que aqui em Piracicaba tem muito a ser explorado. A quantidade de pessoas que moram aqui, para a quantidade de pessoas que realmente faz a regularização é mínima. Então, assim, tem muito chão aqui para se percorrer ainda. Não, com certeza. E olha, não é só aí não. Você tá falando isso aí, eu até hoje eu luto com isso, né? Então eu vou atender o cliente, eu falo, ó, você tem que fazer regularização. Ah, mas por quê? Eu nunca vi fiscalização, eu nunca vi ninguém notificando. Então, assim, é um processo de educação, porque ele não sabe o motivo pelo qual, né, ele precisa regularizar. Então, querendo ou não, a gente tem que ter, como você falou, né, aquele jogo de cintura para mostrar para ele que ele tem um grande problema. Ele tem ali não é só a que a gente quer vender. É porque ele existe um problema ali para ele e ele não sabe resolver esse problema. Então a gente chega tentando mostrar uma solução para ele, né? Então, assim, literalmente, no Brasil inteiro funciona dessa forma, Tabata. Mas você falou assim, querendo ou não, né? Isso aí já é um interiorzão, né? Querendo ou não, tem muita gente já, né? Então tá crescendo, né? E com essa questão de demanda, né? Se você captando aí seus primeiros clientes, como é que foi aí as suas primeiras captações de clientes nessa área? Eu tenho bastante, eu falo assim, parentes, né? Que é primo, prima, tio, tia. Então, assim, eles me indicam muito. Então, foi assim, a minha tia mora num condomínio, que é um dos maiores aqui de Piracicaba, mora muita gente. Tudo que tem em relação a engenheiro, ela manda meu contato. Então, uma moça viu meu contato, passou pro pai dela, e eu fui na casa dele. Então, a casa dele era uma casa de esquina, era grande. E o primeiro engenheiro, há 40 anos atrás, ele fez a planta, só que ele não terminou. Ele não deu entrada na prefeitura, ele deixou pela metade. Então, o processo já não valia mais, porque fazia 40 anos. Eu tive que refazer todo o processo e fazer o processo direito, né? Porque o cara não deu entrada em nada, ele só fez a planta e Começa entregou do pra zero, ele. né? Comecei tudo do zero, e aí a gente teve um problema porque ele não respeitou o recuo, ele fez um puxadinho no recuo, eu tive que explicar para ele que não podia ser feito esse puxadinho e tudo mais, e o terreno dele era de esquina, então era bem grande, e ele queria fazer uma casa no fundo. Então a gente respeitou a distância, conseguiu fazer esse projeto da segunda casa no fundo, e fiz todo esse projeto. E logo depois disso, eu moro aqui, comprei um terreno num lugar que abriu novo, e tinha uma placa minha lá. E uma moça me procurou para fazer a planta da casa dela. E aí, da planta da casa dela, ela me indicou para uma segunda pessoa, que eu fiz a regularização de uma empresa, foi a primeira empresa que eu fiz. A regularização, o terreno acho que são 1.500 metros quadrados, e tem 2 casas dentro do terreno. Então eu fiz, ainda estava assistindo suas aulas, aprendendo. Então eu cobrei 5 mil reais na época, que hoje eu vi que eu cobrei muito pouco, mas cobrei 5 mil reais na época. Estou finalizando agora, porque teve um atraso com os bombeiros demoraram um pouco, então essa semana termina, saiu a bits da casa, e aí já vou fechar um desdobro, que é o terreno do lado que ele comprou também, então é o desdobro dele, e nisso a irmã dele também fechou, e daí teria que tirar a casa dela do meio da regularização dele, e fazer o desdobro também, e assim tá indo. Então é muito interessante. Tanto que o meu nome é Tabata, só que a minha logo é Tabata Jennifer, e o Jennifer tá com uma cor diferente. Todo mundo me chama de Jennifer. Falei que hoje em dia, quando eu atendo, eu fico parado e falo, sou eu mesma. Ah, deixa eu ver se é comigo mesmo. Eu escuto Jennifer e fico, não, sou eu mesma. Tô acostumada a ser chamado só pelo primeiro nome, né? Sim. Mas é Que interessante. demais.
E é isso que você falou, né? É o que eu sempre falo, é efeito bola de neve. Quando você vê, já vem um serviço, já vem outro, já vem outro. Você vê que você falou isso, vou fazer um desdobro. Aí tem uma casa no meio, a casa de outra pessoa, aí você vai fazer regularização. Então acaba que um vem ligando o outro. E no começo, quando você começou a falar, você falou uma coisa muito importante, que os seus primeiros serviços aí, você tem muitos familiares, né? E às vezes eu falo pra galera, gente. Às vezes tem um monte de imóvel irregular perto da gente e a gente não tá falando. Às vezes esse parente seu vai vender seu serviço. E realmente é o que aconteceu, né? E com você, já é de primeira, né? Sim, sim. A minha tia me indicou, aí eu falei assim, tia, me indica que eu te dou um valor e tal. E sempre ela me indica, sempre tem o pessoal me piscando. Aqui tem muito MRV, né? Apartamentos da MRV. Então a galera também, eles querem muito para fazer RT de piso e essas coisas. E acaba saindo muito daí, RT de piso, RT de reforma, bastante. E tudo são serviços, né? Complementares. Você vai colocar lá no final do mês, tá excelente. Vem uma rendinha extra, assim, né? Entre aspas, que é boa no final do mês, né? E a E parte assim, eu falo que a parte de regularização só não tá bombando ainda, vamos por tanto, porque agora eu tô trabalhando nos postos. Então, como eu tô postando muita coisa do posto, de reforma, tá aparecendo muita casa, muitas coisas sobre reforma. Eu até comentei com meu esposo, eu falei, eu tenho que voltar a postar mais coisas sobre regularização, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E olha, você tá falando aí, a galera aqui vai estar pensando assim, nossa, deve ter uns 3 anos que ela tá na área, né? Questão de serviço. Mas fala aí dessa jornada, porque assim, primeiramente você participou de alguma jornada que a gente fez, então, né? Dessas que vai A última, acontecer? a última, Bruno, se não me engano, setembro, antes, a última jornada. Aí eu comprei o dicionário. Na última turma, né? Boa turma. Isso na Olha só, última gente, que demais. Isso tem aí, tipo, coisa de um mês e pouco, né? 2 meses, uns 2 meses, vamos falar assim, né? sim, um mês e pouquinho, 2 meses. Não, tá parecendo que tem, tipo, um tempão, que você tá contando um monte de história e a galera pensa assim. E ontem, na nossa aula, o Thiago, que eu trouxe aqui, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, Bruna, a regularização ela é diferente das outras áreas, né? Porque acaba que o retorno ele é mais rápido, né, Tabata? Você que entrou, você formou em 2020, né? Que você falou aquela loucura de pandemia e tudo mais. Então você acaba que você passa um tempo ali, não vê, quando você chega na regularização, rapidão já começa a ter resultado, né? Então sua vida mudou aí de um tempo pra cá, né? Não, demais. Eu até cheguei a mandar uma mensagem para você no off, mas eu vou compartilhar aqui com todo mundo. Falei assim, Bruna, foi muito interessante porque quando eu vi que você dava aqueles feeds, né? Tipo, postem mais, apareçam e tudo mais. Eu até cheguei a falar numa aula nossa, falei assim, eu não gosto muito de aparecer, eu gosto de postar sobre, mas não muito eu. Você falou, mas pelo menos uma vez por semana. E esse emprego que eu consegui, reforma de posto de gasolina, foi assim, eu comecei a postar mais no meu LinkedIn, fazendo reformas, em regularização, e a empresa me achou, fez o convite se eu queria fazer a entrevista com eles, e acabou que eu passei. Então, assim, foi uma coisa interligada com a outra. Então, se hoje eu estou na empresa, foi por causa de você atrás falando, poste mais e mostre mais você. Às vezes você não está conseguindo algo porque você não está se mostrando direito, né? Não está se posicionando. Então, isso para mim foi muito legal. Está sendo muito bom. Exatamente. Eu acho que eu lembro de você falar, foi na nossa mentoria de marketing, que aí ela entrou e Sim. falou assim, Bruna, eu não consigo muito ficar me postando direto, eu não curto muito esse negócio. Eu falei, não, mas pelo menos uma vez na semana mostra a cara ali para as pessoas entenderem quem tá ali por trás. Existe uma pessoa, não é só uma logo, não é só foto de obra ou alguma coisa assim. Então, quando você se mostra, as pessoas, que eu costumo falar que pessoas compram de pessoas, né? Então, quando a gente precisa ver a pessoa para poder confiar nela. E quando a gente faz isso, traz resultado, né? E foi o que aconteceu com você. E eu lembro de você falar isso, né? Você falou, Bruno, eu não consigo aparecer. Eu falei, não, mas uma vezinha por semana, dá uma mostradinha lá. E ela tá sempre postando, né? Então eu falo, ó, eu vou acompanhar pra ver. Eu vou lá e acompanho, né? E eu vi que você Você tá até falou. postando, né? A No questão dia da você até falou, obra. vou te seguir pra ver aí se você vai postar. Começou a me seguir. Foi nesse dia Foi mesmo. seguir, gente. Eu sigo pra puxar a orelha mesmo. Falar, ó, se mostra aí. Mas como é que, assim, você entrou, então tem praticamente um mês e pouco. Mas qual que foi a sua decisão, assim, de você falar, assim, que você ia entrar no dicionário de aprovação? Por que que você tomou essa decisão? Mesmo que você não tinha nenhuma experiência nessa área de regularização, né? Então, Nenhuma, como nenhuma. foi a sua decisão de ter entrado nessa área, mesmo não tendo aí nenhuma experiência, você decidir entrar no dicionário da aprovação 2.0? Cara, eu vi que era uma oportunidade muito boa, porque eu não tive experiência, eu tive, assim, alguns estágios, mas não em obra, não tive aquela experiência em obra. Olha, eu não tenho experiência em obra,
eu não vou conseguir assim do dia para a noite. Então eu preciso fazer o que eu sei. O que que eu sei? Eu sei vender, eu trabalhei muito tempo com vendas. E aí você apareceu e me mostrou uma oportunidade muito grande. Eu falei, não, eu vou trabalhar com isso. É uma coisa que eu tenho que convencer a pessoa, é o que eu já faço. Então eu vou convencer as pessoas e vou ganhar dinheiro em cima disso. Se for um retorno, é assim, gente, é espantoso. É muito dinheiro em pouco tempo. Você fala, cara, é muito bom. Porque a gente fica tanto tempo, né, na faculdade, depois não tem espaço para sair, para crescer. E quando você começa a fazer a regularização, você começa a ver que a gente sente, às vezes, que a faculdade não foi suficiente, ou que você saiu sem experiência nenhuma. E quando você vai fazer a regularização, você vê que você não precisa da experiência em obra para você conseguir ser um engenheiro bem sucedido. Então, para mim, foi muito legal essa parte, assim. De ver que eu tinha outro lado para eu ir. Não precisava só ficar dentro de uma obra para mim ser reconhecida. Exatamente. E é o que às vezes a faculdade prega na gente, né? Que a gente apareça, você só observe para ser realmente um profissional da área se você estiver na obra. E às vezes muita gente se frustra por conta disso, né? Porque às vezes não tem a oportunidade. Mas, Tabata, no seu começo, você se formou em 2020, até então, você estava atuando na área? Não, eu fiz alguns estágios, trabalhei em algumas obras, mas assim, a única obra que eu trabalhei mais, assim, que era na frente da obra, eu trabalhei no administrativo. Então acabava que o combinado foi, eu ficava no administrativo e quando eu conseguisse um tempo eu sairia para ver a obra, só que eu nunca tinha tempo de sair, porque era muito serviço. Então eu aprendi algumas coisas, mas não tive muito contato, então eu não estava na área não. Bem quando eu me desliguei da empresa, eu comecei a fazer com você o curso e tudo. E aí foi que deu essa Ah, tá. virada. Então você trabalhava, mesmo sendo no construtora, você não trabalhava na área realmente ali da construção civil em si, né? Eu Você trabalhava no trabalhava na parte administrativo. Sim. administrativo. Ah, que legal. Então, tipo, isso aí é até bom pra gente ver, né? Você fala, às vezes, você parar pra pensar, né? Cara, eu fiquei ali 5 anos na faculdade, me formei, queria estar perto, mais perto da minha profissão, por mais que você tava ali do lado, você não conseguia estar presente para aprender o que realmente tinha ali, né? Lá no, Sim. literalmente no campo de batalha, né? E às vezes isso até dá uma frustradinha na gente, né? Uma sensação, nossa, e meu diploma, e o que que eu vou fazer? E se às vezes vê as outras pessoas indo ali fazer. E não adianta falar, né? Que a gente forma realmente para atuar na área. Acho que ninguém passa 5 anos na faculdade ali com o objetivo de desistir depois, né, Tabata? Eu falo que eu conto 8 anos, que foi os 5 de faculdade e 3 para mim entrar na área. Então, minha faculdade eu conto 8, que eu consegui entrar depois de 8 anos. Então, foi um Que período legal. muito longo, E você conseguiu entrar foi justamente pela regularização, né? sim, pela regularização. Aí Que consegui ter mais maravilha. e tudo mais, e hoje eu tô na área mesmo, né? E para você, valeu a pena ter entrado aí dentro do dicionário de aprovação, e realmente entender todo esse processo? Você acha que foi um diferencial na sua vida? Nossa, demais, demais. Foi uma virada de chave, literalmente, assim, para tudo. Eu vi que a engenharia civil, ela não é só a construção. Ela tem regularização, ela tem cálculo, ela tem várias outras facetas. A gente não precisa só estar ali, né? Então eu vi que eu não precisava só estar em uma obra. E para mim foi muito legal. E foi uma coisa que eu gosto, que é resolver problema, procurar, solucionar. E que as pessoas não gostam. Eu falei, cara, dá dinheiro. É uma coisa que ninguém quer fazer e dá dinheiro. Então para mim foi muito legal. E não tem nada que deixe a gente mais feliz do que estar atuando na área e tendo retorno financeiro, né? Vamos ser sinceros, né? A gente É o mais trabalha por importante. amor, mas também pela questão financeira, né? E a liberdade que Fica. traz pra gente também, né, Bruna? De horário, de tempo, a flexibilidade é enorme. Que coisa. E aí, como é que foi? Você falou que começou a usar o LinkedIn, usando ali também, que você está falando de regularização e tudo mais, e através do LinkedIn veio outro serviço, né? Que é a questão de obras que você tem acompanhado, né? Sim. É, assim, eu tinha o LinkedIn, mas eu não tinha o costume de ficar postando nada. Eu postava algumas coisas bem assim de vez em quando. E aí depois que a gente começou a fazer, a gente teve a mentoria e teve várias coisas sobre marketing e tal. Eu falei assim, não, a partir de hoje eu vou começar a postar regularmente. Pelo menos uma vez por semana, vou postar alguma coisa sobre acompanhamento de obra e tal. E comecei a postar as coisas e fui postando. Tanto que eu tenho até que voltar nos meus clientes antigos e fazer algumas perguntas, gravar um vidinho perguntando como foi o meu atendimento e tudo mais. Eu acho super interessante e válido. Não tive tempo ainda, mas eu quero fazer isso. E eu fui postando. E aí a moça me viu no LinkedIn, coincidiu do posto ser aberto aqui em Piracicaba, e aí me convidou para estar participando do processo seletivo. E eu passei no processo seletivo. Então, foi pelo LinkedIn e por essa parte da regularização mesmo.
Que legal. Hoje a gente estava na nossa aula aqui mais cedo, e até uma colega sua também aí do dicionário, e ela falou que, olha pra você ter noção, ela trabalha na parte de regularização, foi igual a você, ela fez ali uma entrevista, né? E o próprio dono da empresa contratou ela numa construtora grande, ela disse que é a maior construtora da cidade, porque ela sabia fazer regularização. Então, só pra você ter noção, através da regularização, hoje ela está trabalhando na maior empresa dentro do município dela. Então, cara, hoje eu vou falar, né? Regularização, ela muda vidas, né, Tabata? Não, pra você ter noção, eu tô construindo minha casa, né? E eu tenho um amigo meu que ele trabalha com calha, trabalha com essa parte de telhados. E eu tava conversando com ele, assim, normal, e ele falou assim, cara, preciso regularizar meu terreno, tô construindo e tal, você não conhece ninguém? Eu falei, cara, eu regularizo, né? Aí ele, você regulariza e tal, ele parcela? Eu falei, não, parcela. Aí eu parei, pensei e falei assim, não, eu tô construindo, vamos trocar serviço, você faz meu telhado. Aí ele falou, não, eu faço. Então, assim, se eu não soubesse regularizar, eu ia pagar aí 10, 15 conto de telhado. E eu troquei serviço com ele e vou fazer a regularização da casa dele e ganhei meu telhado. Então, assim, ajuda em Olha todas que as áreas. máximo. Olha que Ajuda em todas máximo. E a gente pensa, não, tá vendo, gente? Vai além, regularização vai além. E, tipo, às vezes, se você for pagar o serviço dele, você paga mais caro. Mas como vocês fizeram ali, tipo, uma troca de serviço, né? Acaba que você valoriza o seu e ainda tem ali o retorno, né? Através daquilo que você tá fazendo hoje, né? A construção da sua casa. Que demais, tá? Seus resultados são demais. E claro que indica pra pelos... caramba também, né, Bruna? Hã? Depois disso aí, ele indica também pra caramba, porque fica feliz, né? Com certeza. E você já deve estar vivendo isso hoje, né? Porque é muito, tipo, é bem fora da realidade. A galera hoje em dia, quando você vai trabalhar em obra, às vezes é um pouco mais difícil você ter a divulgação do seu serviço, porque você concorre com pedreiro, com mestre de obra, com engenheiro, com arquiteto, com técnico. Agora a regularização é algo que, tipo, as pessoas sentem o prazer de falar do nosso serviço, não é verdade? Sim, sim. O legal que eu tô tendo do retorno da obra, assim, é parcerias também. O pessoal fala, tipo, não, pode colocar sua placa na minha obra, que precisar eles indicam. O conhecimento na área de obras, mas a área de regularização, ela abriu um leque, assim, pra mim, que eu tô colhendo muitos frutos. Com Foi certeza. lá, E outra, mesmo que hoje você tá na parte acompanhando também, gente, que hoje já tá tendo uma jornada dupla, tá parecendo que ela tá falando de um ano de serviço, mas isso tem poucos meses, tá? Em poucos meses hoje ela tem uma jornada dupla, trabalhando com a regularização e também, né, ela conseguiu esse serviço aí fazendo essa reforma do posto, né? E querendo ou não, você tá mais perto do campo de batalha. Você tem mais pessoas ali que estão trabalhando na área da construção civil e você está divulgando seu serviço. Regularização, aprovação de projetos, desdobro, você está o tempo inteiro, porque você está ali à frente desse serviço. Então, acaba que o seu nome está sendo feito ali, né? Então, acaba virando uma consequência depois você virar uma autoridade, assim, entre aspas, para essas pessoas nessa área. E eles vão divulgar o seu serviço aí como consequência, uma consequência excelente disso, né? sim, sim. Não, eu falo assim que mudou minha vida para melhor, assim, de uma forma que eu não tenho nem como falar. Tanto que quando eu comecei a assistir o dicionário, falava muito sobre aquela parte do PJ, você dá aula explicando do PJ e da pessoa física normal, e eu sou contratada PJ, então eu acabei mudando meu PJ, mexendo em algumas coisas, por conta da aula também. Eu falo assim que enriquece a gente de uma forma que, ou assim, o valor que você paga é simbólico, totalmente simbólico. Que maravilha. Não, eu tô feliz demais. De verdade, eu fico muito feliz aí. É minha meta de vida estar aqui escutando os resultados de vocês. Eu fico feliz pelo seu esforço, porque assim, gente, é muito pouco tempo para tanto resultado. O dia que eu fui falar com a Tabata, eu falei, Tabata, você tá tendo resultado? Você tá fechando regularizações agora? Ela começou a falar. Eu falei, peraí, deixa eu pegar aqui a calculadora para fazer essas contas aqui, desse tempo que ela tá trabalhando. Aí eu falei, gente, aí eu mandei mensagem para ela, nossa, tô chocada. Que tanto de serviço que você pegou aí nesse meio tempo, né? Então, tipo assim, é como se a vida da gente tivesse tido um vendaval, né? A minha vida com a regularização também foi assim, Tabata. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade, né? E aí, quando começou a vir o meu primeiro serviço de regularização foi por 3 mil. E na época eu falava assim, meu Deus do céu, como é que eu recebo 3 mil reais por um projeto? Eu achava assim o cúmulo. Meu Deus, é dinheiro demais da conta. E aí o cara me pagou ali na hora. Antes de eu começar o projeto, ele me entregou 3 mil reais na mão. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Eu falei, será que deve ser sorte, né? Aí ele fechou o segundo comigo, eu falei, mais 3 mil. Aí ele pagou ali na hora também. Eu falei, cara, então vou testar com outros. E aí vinham os serviços e a galera pagando. Eu falei, não, não tem outro mercado que eu quero atuar. Porque me vi ali, pelo menos eu, né, na época,
numa sensação que eu não me sentia profissional, porque às vezes, assim como você ficou um pouco fora da área, eu achava que eu tinha que estar na obra, que se eu fosse profissional, eu tinha que estar ali realmente executando obra, porque eu era um engenheiro, e, meu Deus, como é que o engenheiro está fora da obra, né? Assim como os arquitetos pensam, como é que você está fora da área de interiores, né? E eu me sentia muito frustrada. E quando eu vi isso, eu falei, gente, eu não tenho que agradar ninguém, eu tenho que me agradar. Se eu tô feliz nessa área, se eu tô tendo retorno, é o suficiente, né? E provavelmente você também deve ter sentido isso aí, né? Sim. E foi uma coisa que eu comentei até com meu esposo. Falei assim, cara, agora a segunda meta de vida aí para me igualar a Bruna é colocar minha família para trabalhar para mim. Eu falei, vou colocar minha família para trabalhar para mim, porque não dá. A gente vê as pessoas que a gente ama, que gosta trabalhando por nada e fala, não, eu posso proporcionar uma vida melhor para eles. Meu esposo também já é desenhista, ele gosta dessa área, que é uma parte que eu não gosto. Então vou unir o útil ao agradável. Vou colocar minha família para trabalhar para mim. E Então ao passo que pronto, fala já tá contratado já, ué. eu falei para ele Você vai passar no na RH. captação, ele fazendo o projeto, bota todo mundo pra trabalhar. Eu também fiz isso. Eu, na minha cabeça, eu ficava assim, gente, às vezes a pessoa tá trabalhando ali, tá ganhando pouco, e eu vou ter que contratar outra pessoa. Por que não fazer essa oportunidade aqui dentro, né? E, Muda a cara, é vida, né? muito satisfatório, né? Muda a vida deles e a Hoje, nossa. isso, hoje para você, só de você pensar nessa possibilidade é muito gratificante, né, Tabata? Assim, provavelmente você tem aí os mesmos sentimentos que eu aí pela galera, pela família mesmo, aquele carinho por família, de ser realmente família. Então, como eu sou muito assim, então eu valorizo para mim o mais importante da vida é a minha família. Então, Sim. pensar que eu tô perto deles, que eu posso ali trazer uma oportunidade melhor para a vida deles, cara, é sensacional. Eu acredito que hoje você, já pensando nisso, né, que eu acredito estar muito perto de você já estar fazendo isso aí, cara, é muito gratificante, né? Bom demais. Eu falei que é bom que já tá todo mundo ali do lado. Tem uma DRH, a outra quer fazer arquitetura, já tá tudo perto, dá para trazer já. Então, pronto, já manda todo mundo, já começa a trabalhar, vai fazer arquitetura. Antes de fazer arquitetura, já começa a fazer os projetos, então, né? Divulgação. Que bom, Tabata. Nossa, é muito bom. Cara, é muito gratificante saber o que a regularização faz na vida da gente nessa área que é pouco explorada ainda, né? Mas que tem um mercado aí, cara, surreal e as oportunidades que a gente tem é literalmente para mudar de vida. E como é que você vê o mercado para os profissionais? Tem muito profissional aí que faz regularização ou você quase não conhece? Bruno, eu quase não conheço. Eu tirei algumas DPzinhas, né, de lei da faculdade e fiz a faculdade com algumas pessoas, e por isso que eu terminei em 2020. E as pessoas me mandam mensagem, tipo assim, nossa, formou 40 e tem 3 na área só, como que tá? E me vem na obra, tá, você conseguiu indicar alguma coisa? Tanto tem uma que me mandou mensagem, falei, cara, vai pra parte da regularização. Vai, até te indiquei, falei, ó, segue essa moça, começa a ver, se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Falei, sai, você não tá conseguindo serviço de uma coisa? Abre o leque, vai para outra. É uma área que não tem. Aqui em Piracicaba, se eu conhecer, acho que eu conheço uma advogada que faz, mas é mais uso capião, essas coisas Uhum. assim, que vai ser vendida e tudo mais. E esse senhor que faz comigo. Porque de resto eu não sei outro engenheiro que faça regularização. É muito E olha difícil. aí, e se você for parar hoje para pensar se você conhece galera de obra, aí você conhece um monte, né? De obra eu conheço um monte. Mas E realmente é regularização, assim. os caras não Não tem, não tem. tem. Não tem. E é assim em todo lugar. Eu gosto de perguntar, porque muita gente fala, mas será que tem demanda mesmo não tendo profissional? Gente, se não tem profissional, melhor ainda. É a nossa Sim. oportunidade, né? Dominar essa área, né, Tabata? Sim, sim. Tanto que essa reforma, para você ter noção, Bruna, era uma reforma. A princípio eu não tinha entendido o que ela queria. Ela ia reformar e queria que eu fosse ver a casa. Falei, eu não entendi o que a senhora quer. A senhora quer que eu veja? E aí eu peguei e falei assim, tá, então vamos reformar, me dá a documentação da casa. E ela passou a documentação, assim, tinha uma matrícula só. Eu falei, cara, sua casa não tem documentação. Como você quer reformar uma casa que não tem documentação? E aí expliquei para ela, ela falou assim, nossa, eu não sabia. Eu falei, eu trabalho com isso, eu faço. E aí acabou fechando a regularização e a reforma por R$ 10.000. Uma coisa que era para ir uma visita. Olha lá, fechei um negócio de R$ 10.000. Vou entregar a regularização dela nesse mês. Olha que maravilha. Está sempre ligado uma coisa com a outra. Eu também já fui contratada assim para fazer projeto de reforma. E aí, quando eu chegava lá, eu falava: peraí, essa parte aqui está regularizada, só para eu saber, para a gente fazer a alteração. Aí o cliente: o que é isso? Eu falei: não, vou explicar, né? Aí eu pego o documento. Aí ele pegava o documento, aí o negócio tá tudo irregular. Eu falei: opa, tem alguma coisa errada aqui, hein? Aí, através disso, a gente fecha mais um serviço. E, tipo assim, o que era para ser
só um serviço, vem outros e ainda o cliente indica, né? Então acaba virando ali uma bola de neve, né? Sim. Coisa Uma boa, bola de Tabata. E assim, né, só para concluir hoje, o que que você. Como é que é a sua comparação aí? O que que você entende aí do que era a Tabata antes de entrar no dicionário, conhecer regularização, e a Tabata hoje? O que que você vê de diferença aí? Eu acredito que conhecimentos, né, Bruna? Eu aprendi a me portar, falar, ter experiência sobre. Hoje eu chego num cliente e eu não fico pensando, tipo, nossa, será que é muito caro? Será que não é caro? Hoje em dia eu falo o valor e pronto. E eu falo com uma convicção tão grande que pro cara parece que é R$ 10. Não, eu falo é tanto, e a pessoa, é tanto. E pensa, e vai uma parcela. Não, a gente vê como pode fazer. Então, eu falo assim, acreditar nisso, né? Vender o produto e acreditar no que você está fazendo. Porque às vezes para a pessoa é um valor alto, mas o que você vai fazer para a vida dela, é igual essa primeira regularização que eu fiz para o senhor, que assim, ele ficou 40 anos com a casa irregular, e ele me falou assim, cara, hoje eu consigo deitar e dormir. Porque eu ficava todo dia, eu deitava e pensava, se eu morrer, eu vou deixar o trabalho para meus filhos. E hoje eu consigo deitar e dormir tranquilo, porque tá regularizado, tá tudo feito, não tem nada mais. Então, para mim, foi muito gratificante. Por isso que eu falo que eu tenho que voltar lá e tenho que gravar com ele, com a esposa dele, ter um carinho muito grande. E, assim, não é só o dinheiro aí, são coisas gratificantes da vida. Você pega amizade com a pessoa pro resto da sua vida. Com certeza. E olha, você vê, você imaginar, né? Que era algo que incomodava ele, né? Um problema aí que incomodava ele de pensar que ele poderia ter um problema ali, passar um problema para os filhos, né? E que muita gente não sabe, viu, Tabata? Muita gente não sabe, mas eu vou viver aqui pro resto da vida. Aí pensar, tá, você vai viver pro resto da vida. Seus filhos vão ter que arcar com esse problema. Então acaba que muita gente nem sabe disso. Esse, no caso, ele até sabia, mas olha pra você ver tanto que é gratificante. A pessoa te paga ali pelo serviço e ainda fala para você, obrigada por ter regularizado meu imóvel. Cara, não tem palavras, né, para isso, né, Tabata? Ele Então, tem uma árvore assim, de limão, ele sabe, vem buscar limão aqui na minha casa. como é que Sempre é? manda. Ele tem uma árvore de limão na casa dele, aí ele sempre me manda, viu, tem limão aqui, vem buscar limão em casa. Acaba virando amigo, né? E E aí isso ele é falou assim, muito bom. eu posso morrer tranquilo. Eu falei, não, o senhor vai viver bastante tempo ainda, viu? Pode esperar agora tá tudo ok. Agora, para ficar em paz, eu venho buscar os limões do mesmo jeito aí por muito tempo. Pelo amor de Deus. Coisa boa, Tabata. Eu fico muito feliz pelos seus resultados, de verdade. Você é muito esforçada e o elogio também vai ser em público. Eu já falei para ela, mas eu falo aqui de novo. Você é muito esforçada pelo que você conquistou e até agora, que foi de verdade surpreendente. Tem muita gente que às vezes coloca muita dificuldade para as coisas. Mas para mim inventa um monte de desculpa. Você não, você foi lá e fez o que tinha que ser feito. Mas eu não gosto de aparecer. Aí eu falei, tá, aparece só um pouquinho só. Aí ela foi lá e apareceu. E assim, fazer o que tem que ser feito é o que as pessoas às vezes ficam labutando para não fazer, né? Então, assim, você foi lá e fez e todo esse seu resultado é fruto do que você plantou, né? Então, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Você plantou e você tá colhendo. E assim, só o começo. A gente tá falando, tá, de 2 meses, tá, galera? Pra quem chegou depois, com toda essa. Ela falou assim: ó, peguei projeto de não sei o que, de não sei o que, desdobro, regularização, um galpão, não sei o que. E começou a falar, mas isso são só 2 meses, hein? Mais ou menos 2 meses. Acho que nem dá 2 meses, né, Tabata? Acho que vai dar ainda 2 meses. E olha só que mudança surreal. Então, assim, parabéns pelo seu esforço, parabéns aí pela determinação. Eu tenho certeza que você tem planos aí para o seu futuro, assim como você já compartilhou aqui, né? De colocar a família trabalhando com você. E você tem todo o potencial para fazer isso, todo o potencial. Pelo seu esforço, eu tenho certeza que você vai só decolar. E eu não falo isso da boca para fora, não é porque eu tô aqui ao vivo, porque eu já mandei mensagem para ele e falei. E eu te desejo tudo de bom mesmo aí nessa área, em toda a sua vida aí, na sua vida profissional, com a sua família. E obrigada por ter compartilhado um pouquinho aqui com a galera. E queria que você falasse um pouquinho para a galera que está, às vezes, inseguro, que está, às vezes, nessa sensação aí, que você ficou aí quase que 2 anos, né, fora da sua área, né? E acabou que a sua vida mudou, assim, de uma hora para outra. Eu queria que você deixasse uma frase aí para a galera para falar sobre isso. Cara, eu acho que a frase que vai ficar hoje, pra mim, que ficou de tudo isso, é nunca desista do seu sonho. Teve muita gente, quando eu fazia faculdade, falava assim, cara, não vai dar em nada, desiste,
Meu irmão mesmo chegou a comentar algumas coisas comigo, tipo, não, pra que isso? Você não precisa. E assim, quem tem que acreditar é você. Quem tem que acreditar é você. Assim como a Bruna falou, eu pensava, não, é difícil isso, né? A pessoa vai pagar R$ 3.000 e a pessoa paga mais de R$ 3.000 porque ela sabe o valor. Então muitas vezes a pessoa ela dá valor para você e você não se dá o devido valor. E tem uma frase de um livro que eu gosto bastante, que ele fala que a gente cresce quando a gente é expulso da nossa zona de conforto. Então, se você está na sua zona de conforto, tem alguma coisa errada. Você tem que ser expulso dessa zona para você poder crescer. Eu tenho absoluta certeza que o dicionário da aprovação, a jornada com a Bruna, vai ser essa expulsão. E aí você vai crescer. Isso é certeza. Com certeza. Ah, eu fico emocionada de verdade. De escutar, eu fico escutando assim, gente, de verdade. Eu sou apaixonada em todos os resultados de vocês. E Tabata, você merece o mundo. Que Deus te abençoe. Que venha muita coisa aí pela frente. Compartilha comigo, que eu amo escutar. Eu amo. O dia que ela me mandou o tanto de projeto que ela falou. É porque ela falou só de um. Ela nunca falou questão de valores de todos. Mas ela começou a me falar, eu falei, nossa, mas que é isso? Fui calculando, eu falei, que coisa boa. Fiquei feliz de verdade. Então, assim, continua. Continua, não desista, você tá no caminho certinho e Deus tem grandes planos aí pra sua vida, viu? Muito sucesso pra você, viu? Obrigado, Bruna. Obrigado, pessoal. Boa noite, viu? Gente, então, mais uma história, mais uma história. E eu não tô mentindo, que eu tô emocionada, que eu fico emocionada mesmo. Eu vejo a galera falar sem palavras para descrever o que a regularização faz na vida de muitas pessoas. Então, assim, são pessoas que às vezes estavam ali quase que desistindo da profissão e a regularização chega como um pontapé. A regularização chega ali como um empurrão, como se diz a Tabata ali, né? Que você precisa. Então, não tem palavras para descrever o que é regularização. Se você ainda não está na área, aproveita esse mercado. E eu falo porque eu atuo na área, eu falo porque hoje eu compartilho de histórias aí com vocês de pessoas que mudaram completamente de vida. Assim como foi a história da Tabata aqui, surreal, gente, de verdade, fico muito feliz. Muito feliz. Então eu quero que essa história, a próxima história, seja a sua. Eu quero que a próxima história seja a sua aqui comigo, tá? Por quê? Porque eu acredito em você. E quando a gente, se você acreditar em você, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado, tá? A gente trouxe várias histórias, ela falou aqui de um projeto, ela falou questão de valor de um projeto. E vários outros que ela fez já, assim, ela fechou em 2 meses aí, vários contratos, né? Então, em um projeto só, ela fechou R$ 10.000, só um projeto. Então, você tem essa oportunidade. Você tem esse mercado passando na sua frente hoje, batendo na sua cara hoje, passando aí. Então, você não pode perder essa oportunidade.